A paz do Senhor, amados irmãos, seja bem-vindo a este grande programa Conexão Divina. Daqui fala o vosso irmão evangelista Adilson Sotomayor. Seja bem-vindo a este lugar onde nós pregamos a palavra de Deus, ensinamos com muita classe, sabedoria e excelência. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Maculusso, e somos a congregação Glória na Terra. Gostaria de partilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Que palavra abençoada! O livro de Efésios, como os irmãos bem sabem, foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo, a quando da sua prisão em Roma, ele ouviu alguns relatos sobre a condição da igreja de Efésio. A igreja de Efésio é uma igreja que estava localizada, ou que está localizada na antiga Turquia. O grande objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esta carta é dar instruções fortes e fundamentais, principalmente aos bispos da igreja e à igreja no geral. E esse texto é fundamental porque ele nos remete à verdadeira necessidade da igreja, que é estar cheia do Espírito Santo. Em 2024, a nossa Convenção Geral, ela traz como um fundamento básico um tema indispensável, que é voltemos ao Pentecoste. E não podemos voltar ao Pentecoste se não descobrirmos as raízes, se não descobrirmos ou voltarmos a praticar aquilo que é fundamental. Para o dia de hoje, no nosso programa da Conexão Divina, eu quero hoje falar sobre as 4 evidências sobre a presença do Espírito Santo na vida de alguém. A Bíblia vai dizer, João Batista dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Na realidade, a primeira evidência do Espírito Santo na vida de alguém é que essa pessoa tem um arrependimento permanente na sua vida. Na realidade, o verdadeiro cristão não é apenas conhecido pelas boas coisas que faz, mas é conhecido pela capacidade que tem em reconhecer as suas falhas e as suas fraquezas. A própria Bíblia vai nos dizer que aqueles que se exaltam são humilhados e aqueles que se humilham são exaltados. Arrependimento fala de humilhação. Arrependimento fala de reconhecer a sua fraqueza. Arrependimento fala de reconhecer que você é limitado. Arrependimento do grego significa metanoia. A palavra metanoia do grego significa alteração de entendimento, alteração da percepção cognitiva da vida. Quer dizer que pessoas que não alteram seu entendimento sobre aquilo que é errado são pessoas que permanecem no mesmo nível. Mas essa dimensão do Pentecoste é uma dimensão que a igreja precisa voltar. É uma dimensão que nós, como Angola, precisamos voltar. Porque desde Gênesis e Apocalipse, Deus sempre salvou, libertou, transformou aquela nação que se arrependeu. O povo de Israel caía e levantava depois do arrependimento. O povo de Israel era levado no exílio, mas o que tirava o povo daquele lugar era quando o povo se arrependia dos seus pecados. Era quando o povo pegava e compreendia que só Deus poderia libertar e que só Deus podia salvar. Voltemos ao Pentecostes, sim, mas voltemos ao Pentecostes com arrependimento. Arrependimento é indispensável, porque não existe avivamento genuíno sem arrependimento constante e permanente. É uma dimensão do Espírito Santo, é uma evidência clara. O irmão quer conhecer alguém que é cheio do Espírito Santo, você vai notar, essa pessoa é uma pessoa humilde. Qual é a grande responsabilidade, a grande função, uma das grandes funções do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado. Amado irmão, provavelmente você acha-se muito, nesses últimos dias tem estado arrogante demais, prepotente demais. Mas deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, para que ele te toque e você se arrependa desse teu pecado. Por quê? Porque não há avivamento por intermédio do Espírito Santo sem arrependimento. A segunda evidência é muito profunda. A segunda evidência, ela é muito real e ela também é uma necessidade da igreja. Se a primeira, por todavia, é o arrependimento permanente, a segunda evidência do Espírito Santo na vida da igreja é a regeneração.
Pastor, o que é regeneração? Regeneração é novo nascimento. Regeneração é uma mudança de vida. É uma transformação global, total da tua vida. Mas essa transformação não começa no mundo físico. Essa transformação começa no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas eles nasceram da vontade de Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que a segunda evidência da manifestação do Espírito Santo na tua vida é que você nasceu de novo. Nicodemos foi até com Jesus de noite e ele disse: Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olhou para ele e disse: não, você é príncipe dos judeus, mas você não entende os tempos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que haja um novo nascimento na tua vida, na tua história, e que grandes realizações comecem a acontecer, porque quando nascemos de novo, tudo se torna novo na nossa vida. Quando nascemos de novo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim como está em Romanos 8, versículo 1, que diz que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não vivem mais segundo a carne, mas agora eles vivem segundo o Espírito de Deus. E Deus abre a nossa mente para compreender que a verdadeira necessidade da igreja, para que o Espírito Santo se mova através de nós, é quando há um novo nascimento. Irmão, você pode pertencer no coral e não nasceu de novo. Você pode fazer a obra de Deus e não nasceu. Você pode pertencer à comunicação e imagem e não nasceu de novo. Você pode pertencer a qualquer grupo da igreja e não nasceu de novo. Mas quando nós nascemos de novo, porque nascer de novo não tem a ver com posição, porque Nicodemos tinha posição, mas não tinha nascido de novo. E hoje nós estamos a perder a essência do Espírito Santo, porque nós estamos mais preocupados com a nossa posição. Não estamos mais preocupados com a graça e a unção dele na nossa vida. Que a unção de Deus na tua vida seja mais importante que qualquer posição que você possa chegar. Vou repetir. A unção de Deus na tua vida tem que ser mais importante que qualquer posição que você possa alcançar. Porque quando a unção chega, ela te movimenta a você chegar em qualquer lugar que você não chegou. Que Deus te movimente através da graça e do poder que Ele carrega na tua vida. É um novo nascimento. Os avivamentos acontecem quando uma nação se arrepende, quando uma nação nasce de novo. Não existem jovens transformados sem novo nascimento. As cadeias não vão fechar sem novo nascimento. As rolotes não vão fechar sem novo nascimento. A corrupção nesse país não vai acabar sem novo nascimento. Não existe pentecostalismo sem novo nascimento. Que a mensagem prioritária de voltemos ao Pentecoste seja: nasça de novo. Leonardo Rainverrio, ele disse: se nós estivermos a dirigir uma igreja que não nasceu de novo, é como se estivéssemos a dirigir uma igreja que tem todo tipo de equipamentos para poder funcionar, mas falta o fogo e a agilidade para poder trabalhar. Amados irmãos, quando não nascemos de novo, nós temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Assim como está no livro do Apocalipse, tu tens nome de que vives, mas tu estás morto. Que adianta ter um nome? Que adianta ter uma posição, mas estamos mortos espiritualmente? A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E o avivamento é uma necessidade urgente na igreja. Voltemos ao Pentecoste. Assembleanos, voltemos ao Pentecoste. Igreja Evangélica em Angola, voltemos ao Pentecoste. A terceira dimensão, a terceira evidência do Espírito Santo se movendo na igreja, se movendo na sociedade, é que o Espírito Santo, ele nos traz a viver uma vida de santidade diária e permanente. Primeiro, ele vai trazer arrependimento. Segundo, ele vai trazer novo nascimento. Terceiro, ele vai nos levar a viver uma vida de santidade diária. Pastor, o que significa santidade? Nesse programa de Conexão Divina, eu queria dizer que santidade é um processo pela qual você se separa
das coisas terrenas se conecta com as coisas divinas. Separação, a santidade é um processo de separação constante, permanente e diária. É você falando sim para muita coisa, mas também é você falando não para muita coisa. É a capacidade espiritual que o Espírito Santo concede a cada um de nós a vivermos uma vida piedosa, a vivermos uma vida santa, regrada e disciplinada. A palavra vai dizer no livro de 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, que como aquele que vos chamou também é santo, quer dizer que Deus é santo, um dos atributos fundamentais de Deus é que Ele é santo. Como aquele que vos chamou também é santo. Vocês que estão a me seguir, vocês que são meus servos, vocês que pertencem à igreja, vocês que falam do meu nome, também sejam santos em toda a vossa maneira de viver. A evidência do pentecostal é que ele anda em santidade. Os paralíticos só vão levantar quando houver santidade. Os corruptos só vão se converter quando verem santidade em nós. A grande dificuldade que nós temos hoje em dia é de ser santo na igreja e ser ímpios lá fora. A evidência da igreja é que a igreja anda em santidade. A característica da igreja é que ela anda em santidade. Pastor, queremos voltar nos dons, queremos voltar nas revelações, porque quando muitas das vezes falamos de voltar ao Pentecoste, muitas das vezes só pensamos que o Pentecoste está associado só a dons. Não, o Pentecoste está associado a uma vida na palavra. O Pentecoste está associado a uma vida de renúncia, porque aqueles homens que aguardaram lá em Jerusalém, eles renunciaram família, eles ficaram durante 40 dias e 40 noites jejuando e aguardando, porque o mestre disse: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem não aguarda não é revestido, quem não obedece não é revestido, porque revestimento só acontece na vida daqueles que aguardam em Jerusalém. A palavra Jerusalém significa uma cidade de paz. Quer dizer que se eu permanecer na cidade de paz, andar em santidade com o príncipe da paz, andar em santidade com o rei dos reis, eu vim dizer que haverá revestimento. Não tem revestimento para quem não anda em santidade. É por isso que muitos de vocês estão mortos, secos e vazios. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Mas quando andamos em santidade, o que era um bloqueio é desbloqueado automaticamente. Eu vim profetizar para você que me ouve aqui neste dia de hoje, nesse programa de conexão divina, que Deus te leve a andar numa vida de santidade, que Deus te leve a andar numa vida de glória, que Deus te leve a andar numa vida piedosa na sua palavra. E o último ponto é que a evidência do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de um crente, é que essa pessoa produz os frutos do Espírito Santo. Irmãos, existem dimensões da nossa vida que não são caracterizadas pelo aquilo que fazemos ou que carregamos dentro de nós, mas sim aquilo que produzimos através das nossas ações e dos nossos comportamentos. É muito fácil você dizer para alguém que é um cristão porque ele fala em línguas. É muito fácil você dizer para um cristão que ele é cristão porque ele é membro de uma igreja, porque ele tem um cartão de membro batizado. É muito fácil você olhar para alguém e dizer que ele é crente porque ele diz glória a Deus, porque canta alguns louvores. Mas a verdadeira natureza, a verdadeira evidência de alguém, ela não é manifestada através dos dons. Ela é manifestada através dos frutos do Espírito Santo. São os frutos do Espírito Santo que caracterizam se uma igreja é pentecostal ou não é pentecostal. Não são apenas os dons. Os dons, eles estão lá, são o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo e todo tipo de evidência do batismo. Mas quem verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo, ele ama o seu próximo. Quem verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo, ele não fornica. Quem verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo, ele não adultera. Quem verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo, ele não pega e não rouba. Porque não adianta termos nome de que estamos vivos, mas estamos mortos. Falarmos em línguas, profetizarmos, 1 Coríntios capítulo 13.
Ainda que eu tivesse o dom de todos os homens, ainda que eu pegasse nas minhas coisas e distribuísse aos pobres, ainda que eu falasse a língua de todos os homens e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então os frutos do Espírito Santo são marca para identificarmos se estamos na marca do Pentecoste ou não. Voltemos ao Pentecoste em nome de Jesus. 2024 é ano de voltar ao Pentecoste. Mas temos que voltar ao Pentecoste com arrependimento, com lágrima no rosto, com coração arrependido. Temos que voltar ao Pentecoste clamando a Deus para que um novo nascimento ocorra nas nossas igrejas. E temos que voltar ao Pentecostes pedindo que o Espírito Santo nos ajude a ter uma vida santa. E voltarmos ao Pentecoste dignos e vivificados, produzindo os frutos do Espírito Santo na nossa vida diária e não apenas nos nossos relacionamentos interpessoais da igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu declaro uma nova história na tua vida. Eu declaro um novo tempo na tua vida. Continue a buscar a presença do Espírito Santo. E aqui concluímos. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até lá, estamos juntos.